Olá pessoal, bem-vindos ao bate-papo de hoje, onde vamos trabalhar com um assunto bem interessante. A questão da gramática é importante de se falar nisso, né? Por quê? Porque nós sempre, o ser humano, há muitos anos vem trabalhando com gramática, né? A gramática deu lugar à escrita, ou deu lugar, trabalhou junto com a escrita. Sem a gramática, ou seja, as funções das palavras, dos pedaços de som que a gente produz, sem saber as funções dessa palavra, desse pedaço de som que a gente produz na hora que está falando, que é uma palavra, quer dizer, pode ser uma palavra, principalmente se você escrever ela, sem saber que função tem esses pedaços de som que se repetem num padrão, por exemplo, repetir, né? Que se repetem, né? Que se repetirão mais adiante, você vai encontrar esses sons. É um estudo magnífico a escrita, né? Tem poucos, é uma coisa recente na humanidade. Há um tempo atrás ninguém sabia ler nem escrever, nem existia escrita sequer, né? Muitas civilizações enormes, impérios verdadeiros, sem nenhuma escrita. Os Incas, por exemplo, aqui na América do Sul, era um império enorme, né? E não tinha escrita nenhuma. Muitos povos pelo mundo inteiro jamais tiveram escrita. E todo o que nós chamamos hoje de Europa, etc., ninguém escrevia nada, não existia escrita, enfim. Escrita é uma coisa na história da humanidade, de sei lá quantos milhões de anos, ou pelo menos centenas de milhares de anos, muitos milhares de anos, enfim, não tinha escrita. Aí apareceu a escrita, a gramática foi um meio de poder, foi uma ferramenta para elaborar a escrita. Isso foi a gramática, a descoberta das funções dos trechos daquela fala das pessoas. Fala, repetiu, aí falar. Nossa, virou um verbo, a fala virou fala. Falar, pode fazer? Pode, as pessoas falam isso. As pessoas falam assim, então vamos descobrir que função tem aquelas coisas que se repetiam em padrões, né? É por um lado, uma sacada humana boa, por um lado, que foi se desenvolvendo pouco a pouco. Ninguém de repente fala, vamos escrever. Não é assim, né? Foi desenvolvendo em milhares e milhares de anos, durante milhares e milhares de anos. E, enfim, a escrita. A escrita é uma sacada muito boa, por um lado, e por outro lado mostra qual é a generosidade, não sei se generosidade, mas a importância da fala, que pode até mesmo ser colocada no papel. Porque tudo isso que está escrito é tudo coisa que pessoas falam ou falaram, só que quiseram escrever para durar mais aquela fala deles. Durar mais dentro do livro, né? Não dura mais em termos de som, mas dura mais em termos de tempo que ficou escrito o negócio que o cara falou. Genial! Porra, quer dizer que você escreveu uma coisa, botar no papel, quer dizer, se eu falar uma coisa, botarem no papel, ou eu botar no papel, aquele troço daqui a 100 anos pode ser falado de novo. Uou! Que legal, né? Que é o que acontece com a escrita. Isso que deu origem à gramática. A gramática é um meio de poder desenvolver a escrita. Só. Não é um meio de desenvolver a fala para quem não sabe falar. Tanto é assim que uma criança aprende seu próprio idioma muito antes de saber escrever ou saber ler. Muito antes, né? Anos antes. E não ajuda nada ele usar o texto para aprender a falar seu próprio idioma. Ele não usa, não faz. 7 bilhões e meio de pessoas nunca usaram o texto para aprender a falar. Agora a gente quer usar texto para aprender a falar e gramática para poder aprender a falar um idioma. Agora, por que gramática não? Realmente gramática não. Não se deve usar para aprender a falar como coisa principal. Dá para estudar a gramática? Claro que dá. Mas tem que considerar uma coisa muito anterior, que é o que te ensina a falar. Não adianta aprender a ler antes de falar. É a mesma coisa que é ridículo isso. Ninguém aprende a ler primeiro e depois aprende a falar. Pode fazer meio que junto, se apoiar no texto, porque no texto tudo pode ser escrito, né? Tem tudo no texto, então muito bom, vamos nos apoiar no texto, tudo bem. Agora, usar texto apenas
como meio de aprender a falar é impossível. Falar o seu próprio idioma ou falar, o seu próprio idioma não se fala, né? Ou falar um idioma que vocês já sabem ler, tá? Isso é absurdo e não funciona realmente. Agora vamos ver direito como que é a questão gramatical, que é muito mais simples, inclusive. A própria gramática é muito mais simples do que se apresenta para quem está estudando gramática, sonhando com um dia com isso, aprender a falar. Gramática não. E se gramática não, então palavras e letras também não, tá? Porque gramática são palavras e letras, sílabas, né? Como células da minha mão. Eu não preciso saber que células eu estou mexendo para poder fazer isso aqui. Não preciso saber, nem quero saber. Se eu ficar pensando na célula que estão mexendo, né? Não é isso. É uma coisa orgânica que acontece mediante um órgão que nos faz ordenar sons, não palavras. Palavras, volto a falar, são escritas apenas. Não existe palavra no que eu estou falando agora. Não existe palavra. Existem sons que têm uma lógica magnífica. Magnífica, incrível, como na natureza, como é que uma planta cresce, como é que a gente está vivo. Tudo isso da natureza é maravilhoso, é incrível. E a fala também é incrível na sua lógica. Mas é uma lógica de sons, não é uma lógica de palavras. A palavra é um troço muito posterior e a gramática pertence a esse assunto das palavras. Vamos separar as coisas, nós estamos aprendendo a falar. Tá? E se não é gramática, não é palavra, não é letra, então o quê? Certo? E é disso também que nós vamos falar, porque isso requer uma mudança de mentalidade que não é pouca. Não é uma mudancinha qualquer. Requer, para entender que as palavras são escritas e a fala são apenas sons, você fica meio indeciso. Mas está escrito, não é melhor eu pegar aquilo que está firme lá? Está nada. Não está firme, não fica firme no aparelho que te faz falar. Não fica, ele não funciona com palavras. Ele funciona com o quê? Ele funciona com a instalação, esse aparelho funciona com a instalação prévia de sons, que tem toda uma lógica, que chegou a formar a gramática, que chegou a possibilitar a escrita, tem uma lógica, tem padrões nesses sons. Não é que as palavras têm padrões, os sons têm padrões. Por isso que eu estou falando. E de acordo com pedaços esses sons têm padrões. Esses sons. Botei mais S para continuar. Claro que vai continuar. Facílimo continuar com tss. É uma mensagem de que eu estou dizendo que são mais do que um. Mais. Por que mais acaba com S? Tem um padrão magnífico dentro dos sons. Nem vou me meter nisso, é uma viagem, eu fiquei até arrepiado, né? Tem um padrão enorme mesmo, muito interessante, nos sons. E depois, por isso que deu origem às palavras, por isso que deu origem aos textos, que usou da gramática, que é uma análise da função dos sons. Mas mesmo essa gramática no curso de inglês não é explicada direito, porque não entendem dessa biologia, eu acho. Né? Não entendem da lógica que tem. É preciso que instalar os sons. Aonde? Na memória? Não, nas unidades operacionais de som, tá? Que são as unidades operacionais pelas quais a linguagem funciona. Que são, só que vão fazer isso em inglês, certo? E essas unidades operacionais são pacotes de voz, tá? Pacote de voz que é do tamanho do pulmão e que corresponde a mais ou menos 10 sílabas, que é o que cabe no pulmão para eu soltar. Em termos de ar que eu posso transformar em som, né? Em termos de ar que eu posso soltar, deu 11. Incrível, em sílabas é melhor do que contar palavras. Em palavras dá mais ou menos umas 7. Mas tem palavra comprida, palavra curta, né? Mas tem palavra comprida, palavra curta, 12 sílabas. Mas é em torno de 10 sílabas. 9, 10, 11, 8 sílabas. Sílaba é fantástico. Sílaba é uma consoante e uma vogal, quando escrita, né? É um som consonantal com uma vogal A.
então fica pá. Oba! É uma conjunção magnífica a fala. Tem uma lógica incrível, é muito bacana. Tá? Não precisa nem entrar muito nessas questões que eu estou falando, mas é incrível. E é muito gostoso também falar. Tá? Essa lógica a gente gosta dela. A gente descreve o mundo, vive. Esses pacotes de voz é que são importantes. Quando você está vivo, você respira, certo? E se você aproveitar aquele ar que entrou, passar pelas cordas vocais, né? Soltar ele. O que você solta de ar é mais ou menos isso aqui. Esse é o pacote de voz. Tá? Esse é o tamanho do pacote de voz. Esse é o pedaço do pulmão. É o pedaço que você expele, né? Você contrai um músculo aqui, o diafragma, e solta. Opa. Certo? Não contrai o pulmão inteiro, não vira um pelinho ali, não. Ele é um bom pedaço que fica lá, é uma esponja grandona. E, digamos. E então, quando você contrai o pulmão, sai ar. Se durante essa saída do ar tiver uma corda vocal lá e você ativar ela, os músculos dela, sai som. Certo? E esse é justamente o pacote de voz. Essas cordas vocais, aproveitando aquele ar que está saindo. E o ar que está saindo é sempre o mesmo. Ninguém expira mais. Não tem um cano ligado aqui atrás para ficar soltando ar, e nem outro cano para entrar ar e ficar só virando assim. Não. Você põe para dentro e solta. Põe para dentro e solta. A vida toda. Hein? Se não fizer mais, já era. Então, esse é o pacote de voz. Esse é a unidade operacional da linguagem. É assim que nós operamos, para fazer uma pergunta, para dar uma resposta ou para fazer um comentário. Tá? Se você ler, claro, você vai ter pacotes de voz completamente diferentes, né? Mas se você estiver conversando, mas se você estiver conversando, 11, vai sempre ser mais ou menos essa medida, que é a medida desse pulmão que se enche de ar, a parte do pulmão que se enche de ar e solta. Esse é o pacote de voz. E essa é a unidade que nós temos que usar. Para instalar, para carregar, fazer o upload de uma língua, qualquer que seja. A nossa própria, nós fazemos assim também. Ninguém aprende por palavras o português. Fala, meu filho, fala, não sei que palavra aí, prato. E ele estava só, quero um prato. Quero um prato. Não quero. Me dá um prato. Né? Curtinhas. Quem sabe? Não sei. Era preciso estudar tudo isso. Mas quero um prato. Quero um pato. Pato. Né? Não é pato, meu filho, é prato. Fala prato. Aí vai. Ele não fala prato só, ele fala quero um prato. Né? Ele faz o esforço com aquele pedaço, é muito inteligente, o ser humano em geral. Então ele faz um esforço para falar aquele negócio, mas fala o todo. Ele quer soltar, ele quer adquirir e quer exercer pacotes de voz inteiros. Você já deve ter visto, eu já vi, criança que conserta uma palavra dizendo o todo, né? Dizendo o todo, o que estava certo também, né? Ele quer um pacote de voz inteiro, tá? Gramática, legal, vamos ver gramática então. Tá bom, tá legal. Agora olha só que ridículo a dificuldade que se produz num curso onde se ensina com gramática. Vamos ver uma coisa assim. Aqui, por exemplo, a estrutura completa dos tempos verbais em inglês. Em inglês, isso funciona para inglês. E se for ver, arranjar direito, funciona para português também. Nós temos três formas verbais que são o indicativo, tá? Por exemplo, o verbo go, tá? Reparem nesse esquema aqui, ó. Indicativo, passado e particípio passado. O verbo go tem o indicativo go, o passado went e o particípio passado gone. Essa é a pronúncia de gone, não é gone, tá? Gone. Modificou-se essa palavra ao longo do tempo, uma das mais usadas, talvez, na história da humanidade, go, gone, went, né? Muito bem, que tem essas formas, indicativo, passado e particípio passado, e com essas formas você faz todos os tempos possíveis de verbo em inglês, quase todos, tá?
Por exemplo, então, tem lá o participo passado, gone, né? A terceira forma, go, went, gone. É um verbo irregular, por isso que ele tem o passado e o participo passado diferentes. Se fosse look, o passado seria looked e o participo passado seria looked também. Seria look, o verbo look, olhar. Imperativo, o go, para que ele serve? Para 4 coisas apenas e tão somente. Serve para fazer o imperativo, tipo vai, né? Ou vá. Imperativo. E em segundo lugar, ele pode servir para fazer o futuro. Você bota um will mais o go e fica o futuro. Simples. E o 3 tempos no contínuo. Estou indo, estarei indo, estava indo, né? Então, o que você faz? Você modifica o be, porque é estou indo. Estou é I am, né? Am, o verbo be. Tá, você pega o be, põe nos 3 tempos e bota mais o go mais o ing. Fica ing, going, dá uma continuidade. É sonoro o negócio, tá? Going, love, né? Contínuo, love, que eu quero que continue. Mas de repente acaba, loved. Então põe uma terminação. O brasileiro lê aquele negócio, diz loved e fala loved. Continua mais ainda do que love. Wash. Quero parar de coisa? Eu tenho que demonstrar que acabou. Então, washed. Senão fica wash. E pior, washing, continuando, né? O som tem tudo a ver com a gramática. Aliás, a gramática tem a ver com o som. Ela não foi elaborada a partir de nada, ela foi elaborada a partir dos sons e da lógica magnífica, sonora, que permite que a gente fale, inclusive, né? Então, os tempos contínuos, os 3 tempos contínuos, e o presente. O presente, que é o quê? Uma coisa habitual, acontece sempre. Eu vou à escola todo dia. Hábito. Pimba. Acabou. Para isso que usa go. Tem mais alguma utilidade go? Não. Só isso. E o passado? Went. É usado para quê? Para fazer simplesmente o passado. E acabou. Não tem mais uso. Nenhum outro. Olha. Simples, hein? E o gone? Só para 2 coisas. Gone é participo passado. Ido, né? Para fazer os tempos chamados tempos perfeitos. Por que chama perfeitos e perfect? Em inglês não sei. Mas tempos perfeitos, rapidamente, num instante a gente vê o que é. Por exemplo, o que você faz num tempo perfeito? Você põe lá o have, tenho, né? Mais o ido, ou o gone, no caso. Só que o have pode ser em 3 tempos. Então, I had gone, no passado, que é had. É um tempo irregular, mas um irregular especial. Had. Have had, né? O infinitivo, perdão, o indicativo ou infinitivo. O passado e o participo passado de have é have, had. O passado é had e o participo passado é had também. Então, I had gone, certo? Agora, como é que funciona isso? Ninguém fala, o tempo perfeito é esse aqui, pronto. E quando você usa, tá lá, faltando um pedacinho, você tem que preencher com o verbo certo. Nunca faz isso pertencer a um pacote de voz, que é de onde ele veio, para formar as palavras, para formar a gramática, tá? O som é o rei da cocada durante milhões de anos. Você quer o quê? Aprender a falar com letras e sílabas e palavras e tempos de verbo. Bom, mas explica-se. Pode ter utilidade posterior depois para você poder escrever muito direitinho, né? Pode ser. Perfeitos. O que é perfeito? Perfeito é pré-feito, é antes do que houver. Então temos lá, por exemplo, o presente. E temos o presente perfeito ou prefeito. O que é um presente perfeito ou prefeito? É um presente que é feito antes do presente. Pré-feito, né? Perfeito, sei lá. Sei lá não, é perfeito que se fala, mas é um pré-feito. Como é que é um presente perfeito? Um presente anterior ao presente? Sim, digamos que essa linha preta é uma linha do tempo, né? Por exemplo, ir. Eu tenho ido à casa de Mariazinha. Quer dizer, é possível que eu vá hoje também, mas eu tenho ido, é um passado quase. Mas não é passado, eu fui. Eu não quero falar o passado, fui uma vez, né? Não, eu quero dizer que eu tenho ido. É uma situação presente minha. Eu tenho o hábito de ir. Eu tenho ido à casa dela. Eu vou lá sempre. Eu tenho ido lá. Eu tenho comido. Por exemplo, tenho comido muito. Quer dizer que eu vou comer hoje também, provavelmente muito. É um
presente anterior ao presente. O que é um passado perfeito? É um passado anterior ao passado. Eu dou exemplo de a pessoa... eu entrei no avião, passado. Sentei no meu lugar, passado. Sentou-se do meu lado uma senhora que estava muito nervosa. Tudo passado, passado, passado. Entrei no avião, sentei no lugar, sentou uma pessoa que estava nervosa. Estava nervosa essa terceira parte aí do participo passado. Mas, enfim, estava lá. Essa foi a situação que eu vivi. E por que essa pessoa estava nervosa? Porque ela nunca tinha viajado. Ela estava lá, mas nunca tinha viajado. É um passado anterior ao passado. Eu estou falando de um passado. Estava no avião e uma pessoa que nunca viajou? Não, uma pessoa que nunca tinha viajado antes. Certo? Um passado anterior ao passado que eu quero dizer. Eu quero falar do passado, só que eu quero falar de uma coisa mais do passado ainda. Para poder explicar esse passado direitinho. Comprei um carro. Nunca tinha comprado carro antes. Não entendia nada. Né? Bom, enfim. O português é mais complicado do que o inglês em tempos verbais, tá? Tem mais tempos, tem um montão de coisinha. E um futuro anterior ao futuro, como é que é? Futuro anterior ao futuro é o futuro que acontece antes. Mas continua sendo futuro, só que é antes do futuro. Não é agora. É no meio ali, tá vendo? É antes do futuro. Por exemplo, quando chegarmos lá na casa dela, ela terá ido embora. Porque ela disse que ia sair às 9, nós vamos chegar às 9h30. Então, she will have gone. Como é que faz esse tempo perfeito? É have nos 3 tempos. Have, had e will have, como está explicado na primeira coluna, né? Mais o gone. Ela vai ter ido embora. Ela terá ido embora. She will have. Porque isso funciona do mesmo jeito. E não foi importado. É uma lógica que domina todos os seres humanos. Assim como nós temos uma lógica de ter 2 furos aqui. A linguagem também é a mesma. Há uma universalidade na gramática. Interessante. Tem um livro escrito por Noam Chomsky chamado Universal Grammar. E onde começou a se suspeitar no começo e no meio dos anos 90, começou a se suspeitar que a coisa era fisiológica. Claro que é fisiológica. Por isso que tem uma universalidade, tanto nos 2 furos no nariz como na forma como os nossos sons vocais têm os seus padrões, né? Então a gramática coincide nos países diversos, tá? Então esse é o futuro perfeito. When we get there, she will have gone out. Ela terá saído. Nós vamos chegar no futuro, mas ela está num futuro mais, sei lá num futuro anterior, né? A gente chegar lá. Nós vamos chegar às 9h30. Ela vai ter saído às 9. Um futuro anterior. Magnífico, né? Incrível. E ninguém inventou isso, hein? Tudo um instinto humano de poder sobreviver, inclusive. É daí que vem a coisa. E o único outro uso da participo passado é fazer a voz passiva. Quando não te interessa dizer que, por exemplo, eu vou comprar uma maçã, né? Eu pego a maçã e vejo que ela tem uma dentada lá na loja, né? Na mercearia, sei lá. Eu falo, ué, essa maçã eu não quero, por quê? Porque ela está mordida. A maçã foi mordida, ou está mordida, foi mordida no caso, né? No passado, nos 3 tempos, mais o bite, bit, bitten. Bitten é o participo passado de bite, morder. Então, ela foi mordida. Aí o cara não vai me dizer, foi a minha filha Aninha que mordeu a maçã. Minha filha mordeu a maçã. Não interessa quem mordeu, eu não quero essa maçã. Tanto faz se foi sua filha, sua mulher, seu filho, não sei. Eu não quero maçã mordida, eu quero uma maçã sem que ela esteja mordida. Essa é a voz passiva. Eu não quero saber quem mordeu. Não interessa. O problema é outro, é que ela foi mordida no passado, está mordida no presente, ou é mordida, né? E será mordida, sei lá, se tiver isso, né? Essa situação. Enfim, para isso serve a voz passiva, quando não te interessa quem cumpriu a ação do verbo, quem é o sujeito, não interessa o sujeito, quem mordeu a maçã ou quem deixou de morder, certo? Esse é o voz passiva, que nunca explica e tem a voz passiva, e vai lá, decora esse negócio. Imagine, que loucura, que tortura, um troço que você não tem a ideia para que serve, né? É assim que se explica essa gramática. Não só não serve para aprender a falar, como é mal explicada também. Não se explica porquê das coisas. Péssimo isso.
Por isso que não é bom gramática. Claro que não é bom, você nem sabe para que servem as coisas. Os próprios professores. Muitos livros também não explicam isso, simplesmente bom título lá, voz passiva. E não explica que é o problema de que não interessa saber o sujeito. Se você falar o sujeito, você não está dizendo o que você quer. Ana mordeu a maçã, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a maçã está mordida, não interessa o sujeito, não interessa quem mordeu. Não só não interessa, como vai mudar o tema, vai mudar o assunto que eu estou dizendo. Se eu pegar a maçã e falar, Ana mordeu a maçã. Não, a maçã foi mordida. Já estou explicando que eu não quero essa, quero uma sem morder, sem ninguém ter mordido. Sem ter uma mordida nela. Não interessa quem mordeu. E se você falar quem mordeu, você muda o que você... Na casa da maçã, você muda o que você quer dizer. Então, às vezes, precisa dessa voz passiva quando você não sabe, ou quem mordeu a maçã, ou o sujeito foi assassinado. Tá bom. Sabem quem matou? Não. Então não vamos falar tal pessoa matou, porque você não sabe quem foi. Né? Vocês entendem? Então, há situações onde não te interessa. Tá lá a voz passiva para isso nos 3 tempos, né? Usando o verbo be nos 3 tempos. Is bitten, was bitten, will be bitten. Formado de acordo com a primeira coluna também. Tá aí uma visão completa da estrutura inteira verbal em inglês. Nunca, vocês já viram uma explicação tão bobona quanto essa daqui? É a coisa mais simples do mundo. E aí revisa, sei lá, vê exemplos, né? Mas tem que voltar pro pacote de voz, né? Não adianta isso aqui para aprender a falar, de jeito nenhum. Assim, né? Isso aqui é para você escrever, não sei para que você quer isso. Se você quer falar, é melhor aprender isso depois que você já fala, tá bom? É preciso usar esse pacote de voz. Esse aqui é a peça que é instalada. Qualquer outra peça que não seja essa, não funciona nesse aparelho que nos faz falar. Tá bom? Recado dado. Ok? E gostaria de ouvir seus comentários. Estou aqui aguardando para poder responder a vocês por escrito. Um abraço e até a próxima. Próximo bate-papo. E que será assim na quinta-feira sempre, às 21h30. Esse é o horário certo e o dia certo. Todas as quintas, às 21h30. Sempre tem um bate-papo bom e eu gostaria de ter retornos, que muitas vezes são críticos, inclusive. Né? Você está repetindo muito, acho bom. Aí eu dou coisas mais práticas também para tornar isso daqui mais rapidamente utilizável, mas esse pacote de voz é altamente fundamental de saber. É uma revolução, e não é só no ensino de idiomas, não. É uma revolução, inclusive, nas abordagens à linguagem. São pacotes de sons vocais, o que a gente trabalha e analisa, né? Muito bom. Obrigado por assistir e até a próxima quinta, às 21h30. Tchauzinho. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.